O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar, ao menos, a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a memória de Santa Escolástica de Núrcia, irmã de São Bento, no ano de 480, então século V depois de Cristo. Ela se consagrou a Deus e foi viver também, como seu irmão, a vida monástica. E, certa feita, eles se encontravam ao menos uma vez no ano para conversar, dialogar. A fama e a santidade destes santos mostra que, amados, o mundo, um santo conhece outro santo. O mundo não conhece um santo, passa despercebido. Ele vive, busca fazer o bem, vive uma comunhão sobrenatural com os homens, de modo que para os homens ele é um irmão. A sua vida, a sua vocação é ser um outro Cristo, Porém, muitas vezes um santo passa despercebido na sua vida, como tantos, de modo especial, venho meditando e conhecendo um pouco mais a vida de São João Bosco. E era um padre tão dedicado à sua pedagogia, ou seja, o seu ensino, era conviver com os jovens. Ele inicialmente chegava no grupo, perguntava se eles queriam jogar bola, e aí São João Bosco entrava no time e ia jogar bola com os adolescentes. E era assim que ele conseguia se aproximar. Depois que ele conquistava a amizade, estes adolescentes o tinham como um diretor espiritual. E ele acompanhava pessoalmente estes jovens, principalmente em dois momentos, na confissão e na comunhão. E também tinha muitos sonhos que Deus revelava-lhe sobre o destino das almas: céu, purgatório e inferno. E a sua pregação era sobre esta realidade. E com isso ele conseguia evitar com que os jovens caíssem em pecados mortais e perdessem a amizade com Cristo. E fazia com que os jovens eles também se mantivessem em castidade, ou seja, amasse a Deus sobre todas as coisas, amasse o próximo como Deus queria que eles o amassem, e amassem a si mesmo como Deus quisesse que eles amassem a si mesmos. Ou seja, sendo caridosos, sendo respeitosos e buscando exortar uns aos outros
para uma verdadeira e sincera amizade com a pureza nos costumes. E São João Bosco passou despercebido. É claro que a sua canonização vem bem depois. Mas a sua dedicação e a sua doação, como tantos outros padres que a gente recorda, São João Maria Vianney, a sua dedicação à cura de Ars, na França, São Padre Pio de Pietrelcina, e também a sua vida feliz no convento, as suas lutas e embates contra o demônio eram muito conhecidas. E hoje Santa Escolástica e São Bento é conhecido por seus diálogos por meio de São Gregório Magno, que relata o quanto estas duas almas, e isto é uma verdadeira amizade, amar as mesmas coisas e detestar as mesmas coisas, tanto Santa Escolástica como São Bento amavam as mesmas coisas, ou seja, Deus, Cristo, a vida religiosa, a fidelidade ao seu voto, seus chamados. E também detestavam as mesmas coisas, o demônio, o pecado, a lascívia, os pecados capitais, os pecados veniais, os pecados mortais, tudo que os afastasse de Deus, ou seja, amavam a Deus e detestavam o demônio, o mundo e a carne. De modo que esses três inimigos de Deus eram combatidos por meio da vida austera, da vida ascética destes dois irmãos. Por isso, amados irmãos e irmãs, hoje, quando nós meditamos então este evangelho em que nosso Senhor Jesus, ele está saindo do lago de Genezaré, ou Tiberíades, depois de pregar, como ontem, e de realizar o milagre da multiplicação dos peixes, em que Jesus chama Pedro, Simão, para ser pescador de homens, nós também podemos pensar na nossa vocação, o que nós podemos fazer para amar mais a Deus, ou seja, o que nós podemos deixar mais para amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, e sobre todas as coisas é sobre todas as coisas. E assim nos aproximarmos da Eucaristia e também deixar Jesus, aqueles que estão em condições de comungar, permitir ainda mais Jesus habitar nas suas almas e também alargar a graça da caridade, porque a única forma de amarmos Jesus é na Santa Missa. E se o nosso coração está preparado para receber Jesus, é neste momento em que nosso Senhor Jesus ele é muito mais amado, dentro da Santa Missa. Então, olhamos o mundo, olhamos as pessoas se afastando da vida em Deus, então chegamos a uma conclusão. Realmente, o mundo odeia os santos. O mundo odeia a Cristo. Mas Cristo veio para salvar os que estão no mundo. E aqui está a pedagogia da catequese de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao lançar as redes na evangelização, muitos peixes entram dentro da igreja, mas nem todos são selecionados para ficar na igreja. Ou seja, é preciso, amados, passar da primeira evangelização para aquela outra que é viver com Jesus. E a gente vive com Jesus ouvindo Ele na catequese, como hoje muitos correram e queriam tanto tocar na orla do manto do Senhor. Talvez muitos estavam como esses peixes aí, emocionados com a cura. Queriam que Jesus pelo menos tivesse este contato, e o interesse era grande. Muitos levavam os doentes para a igreja. Hoje as pessoas morrem em casa, os familiares lembram de chamar o SAMU, de prestar os primeiros socorros, não lembram de chamar o padre para dar a extrema unção.
a unção dos enfermos e o viático, que se a pessoa tiver de falecer, ela poderá falecer com o sacerdote próximo e pedir, a partir do arrependimento dos seus pecados, a absolvição dos seus pecados e receber Jesus e morrer em estado de graça. Esta é o maior cuidado que a gente deve ter com os doentes. Pedir a presença do Padre antes da morte, porque depois que morre, para recomendar o corpo do fiel, nós vamos com muito bom grado, um momento de muita dor na comunidade, inclusive para o próprio padre, que tinha aquele fiel como seu filho espiritual e ele partiu. Mas é necessário que nos momentos finais a gente tenha a presença de um sacerdote. Então, antes de chamar o número do SAMU, é muito bom contactar. Pelo amor de Deus, peçam. E aí, no instantezinho, chega o chamado no contato do padre. Como você conhece um, conhece outro, conhece o padre em si mesmo, e aí nós podemos estar fazendo o que for fazer, até em outra cidade, mas a gente corre para atender, para dar a verdadeira cura ao doente que quer morrer, que fazer com que ele permaneça em estado de graça e, quem sabe, com a unção dos enfermos, ele seja curado também daquela enfermidade. Miraculosamente, Deus tudo pode fazer. Por isso, amados, acorramos a Cristo e buscamos esta convivência neste segundo momento da vida com Jesus, que é estarmos na sua catequese, na sua formação com Ele, com o nosso Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.